Olá, o Gazeta Entrevista está de volta e nesse bloco converso com o deputado federal Alan Rick. Alan, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Ô, Itaã, eu que te agradeço. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. É sempre uma alegria bater um papo contigo e com o nosso público tão querido da TV Gazeta. Hoje você teve uma agenda com o ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura. O que tem de novidade? Olha, Itaã, a vinda do ministro Blairo Maggi, além de ser uma agenda extremamente produtiva, e aí eu vou até ser repetitivo, com o setor produtivo, é também uma agenda simbólica muito forte. Porque nós sabemos que o agronegócio hoje, não sei se você lembra da campanha que foi feita pelas federações ligadas à agricultura, Agro é Pop. Ela ganhou inclusive prêmios internacionais, porque mostrou a realidade do agronegócio brasileiro. Mas trazendo aqui para o Acre. Então, qual a importância dessa agenda do ministro? Ouvir o setor. Ouvir o setor da pecuária, o setor da produção agrícola, o pequeno, médio, grande produtor, a indústria de alimentos, os setores que estão mobilizando também a área da piscicultura, da suinocultura, o setor de alimentos de uma maneira geral. Se você ouvir o segmento, você tem o diagnóstico do setor econômico. Por exemplo, eu fui conversar neste final de semana com um produtor de milho, lá na BR-317. E ele me dizia o seguinte: deputado, o que eu estou precisando aqui? Eu tenho uma área de 100 e poucos hectares, estou plantando 48 hectares, e eu preciso aumentar a minha área de produção. Mas eu preciso titular a minha terra. E aí tem o programa Terra Legal, que é do governo federal, que pode ter uma parceria com o Iteracre aqui, para agilizar a legalização da terra dele. Por quê? Porque ele precisa pegar o crédito no banco, no fomento. Ele só pode ter o crédito do FNO, no BASA, no Banco do Brasil, ele pode ter acesso ao Pronaf, se ele tiver a terra dele titulada. Se não, é impossível. Então, tudo isso nós levamos ao conhecimento do ministro, e o próprio setor do agronegócio, o setor da produção, a agropecuária, levou isso ao conhecimento do ministro para que ele possa nos ajudar nesse aspecto. Também tem as questões fitossanitárias. Por exemplo, a Acreaves, a Dom Porquito, tem interesse de fazer um comércio exterior com o Peru. E há alguns entraves fitossanitários. Nós conversamos com o representante, o secretário executivo do Ministério, o Elmar, que veio com o ministro, e dissemos: olha, é importante ouvir o empresário, porque muitas vezes as coisas emperram na burocracia ministerial e não andam. E foi muito importante isso, porque as coisas começam a andar. Agora, Alan, o que o ministro Blairo Maggi, que é talvez o maior representante do agrobusiness no país, em que ele dialoga com o Acre, com a Amazônia? Quais foram os argumentos apresentados por ele para questões de infraestrutura? Você citou aí a Acreaves, Dom Porquito, que de vez em quando tem gargalos lá, prejuízos enormes por falta de infraestrutura de energia. Tem problemas de estradas. A ponte lá de Brasileia-Pitaciolândia que não está pronta. Você tocou no ponto fundamental. Não, e falou em milho, estocagem de milho, por mais esforço que o governo do estado tenha no setor, não consegue dar a estrutura adequada para o produtor. Como é que ele resolve isso? Olha, o ministro deixou muito claro, é preciso investir na infraestrutura, por isso que há uma parceria muito forte com o Ministério do Transporte. O próprio representante do DENIT estava no evento, né, o Tiago Caetano, que é o nosso coordenador local. Nós conversamos depois, o próprio Tiago, que é extremamente competente, tem feito um belo trabalho na BR-364 e que é um jovem que mostra interesse em resolver todas as questões da nossa BR, das nossas estradas, de maneira suprapartidária. E eu entendo que quando o ministro diz: olha, nós estamos trabalhando em parceria, em sinergia, com o Ministério de Transportes, com o DENIT, e apresenta também a possibilidade de fomentar esses segmentos do nosso agronegócio, eu acho que nós estamos começando a ter um bom diálogo. Por exemplo, ele citou o caso do Mato Grosso, quando em 78 foi dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na época, quando ele chegou, ele contando a história dele, chegou no Mato Grosso do Sul era mais forte, tinha maior PIB, maior população, maior número de cidades. Depois que ele começou a plantar soja, hoje o Mato Grosso é maior do que o Mato Grosso do Sul. Aumentou 101 cidades, aumentou o PIB. Alavancado pela agricultura. Alavancado pela agricultura, pelo agronegócio. Então, ele também disse uma coisa muito interessante. Olha, no momento de crise que o país enfrentou, de 2014 para cá,
um dos negócios que se manteve e não teve problemas de graves de desemprego foi o agronegócio. Porque nós temos a nossa pauta de commodity sempre aquecida da nossa pauta de exportações. Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho do Acre é investir em produção. Eu sempre falei isso. Aliás, eu venho do setor da iniciativa privada. Nós temos que investir em produção. Nós temos terra, segundo a Embrapa, para você ter ideia, de Acrelândia a Porto Acre, nós temos áreas propícias para o plantio de soja. Se você for conversar com todos os produtores de milho, de banana, nós temos uma banana de altíssima qualidade. O que é que nós precisamos? Titular a terra, matriz energética de qualidade, para não ter os problemas que muitas vezes a Acreaves, a Dom Porquito tem de perder uma série aí, os coitados dos donos de granja perdem aí milhares de dinheiro mesmo. Dinheiro, e perdem a sua granja todinha, as galinhas morrem tudo porque caiu a energia e superaqueceu ali a granja. Enfim, são esses gargalos que o Ministério está vindo aqui ouvir para tomar as medidas necessárias e ajudar o Estado. Que garantias, Alan, você tem a dar a quem está nos assistindo de que falar em plantar soja no Acre não vai pressionar por desmate, por mais desmate? O governo trabalha com um número de 13%. Nós temos apenas 13% de área desmatada. Uhum. E nessa área de desmate, pode-se plantar área degradada. Área degradada. Você pode plantar, ter uma agricultura forte, sem pressionar para desmate. Dá para acreditar nisso? Eu acredito que tudo que você faz com profissionalismo, com capacidade técnica, com planejamento, é possível fazer. Outros estados fizeram. Se nós tivermos política voltada para o agronegócio, com mecanização, com planejamento, com cadeia produtiva, com tecnologia, não há outro caminho. Dá certo. É preciso seguir esses passos. Seguir, o sucesso ele tem passos, degraus, precisam ser todos eles galgados. Se não seguir os degraus, se pular etapas, não vai dar certo. Então são essas etapas que nós falamos: titulação, infraestrutura, ramais, os 154 milhões da emenda impositiva que vai sair esse ano, se Deus quiser, para a movimentação, pavimentação e recuperação dos nossos ramais. Isso é fundamental. As nossas ideias de ajudar o DENIT, ajudar o governo federal em fomentar as nossas rodovias. Isso também é outro degrau importante. E acima de tudo, o apoio ao setor produtivo na resolução dessas situações burocráticas, como uma barreira fitossanitária para exportar carne para o Peru, por exemplo. São essas coisas. Cada dia você tem um desafio, mas se houver o interesse do setor, mas o apoio do governo federal e do governo do estado, a coisa anda. Você tem uma novidade boa para falar a respeito de mudanças, né? Tem um projeto que fala a respeito da possibilidade de mudanças na correção da tabela do imposto de renda. Então, qual é a novidade boa aí para a gente? Então, você sabia que hoje, olha você que está em casa, um cidadão que ganha R$ 1.903,98 já paga imposto de renda, que é um absurdo. É um absurdo o cidadão que ganha menos de R$ 2.000 pagar imposto de renda nesse país. Se a tabela do imposto de renda fosse corrigida pelas perdas inflacionárias de 96 para cá, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.454. A partir daí ele pagaria o 3.400? R$ 3.454. Você sabia que você tem um desconto de R$ 189 por dependente? Você pode descontar na prestação do seu imposto de renda e ter o abate. Se a correção tivesse sido feita de 96 para cá, você teria um abate de R$ 347 que você poderia debitar do seu imposto de renda. Você também poderia aumentar o teu abate das despesas com saúde, que hoje está em 3 mil e poucos reais, você podia aumentar para quase 6 mil reais. Ou seja, a tabela está defasada. Cabe somente ao executivo, pasmem, cabe somente ao executivo fazer a correção da tabela. E a minha PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela prevê que o legislativo é quem vai controlar, através de um sistema como nós fizemos na valorização do salário mínimo, de tornar automática a correção pela inflação anualmente. E você acaba com o problema. Você que paga, por exemplo, 27,5% de imposto de renda, está com o teu salário aí com 5, 6 anos sem aumento, você já teve 5, 6 anos de correção da inflação sobre o teu salário e está pagando os mesmos 27,5%. Isso é um absurdo. Ou seja, nós fizemos alguns levantamentos com a minha assessoria lá na Câmara. O brasileiro, nesse tempo para cá, já pagou 547% a mais de imposto.
Isso é um abuso. Então a minha PEC prevê a correção anual da tabela do imposto de renda, a repactuação, você faz uma correção inicial, repactua esses valores e ano a ano a tabela é corrigida para o cidadão não ficar pagando mais do que ele deve. Você sabe que eu sou contra todo tipo de reajuste, aumento de imposto para o cidadão. E essa ideia está sendo tão bem sucedida que já vários deputados, cerca já de 20 deputados, pediram para ser coautores da minha PEC. Ministro Meirelles que não vai gostar dessa conversa, não. Mas né? eu tenho que ajudar o cidadão, né? Eu acho que o ministro tem que ser mais flexível. Alain, nosso tempo já acabou, mas eu queria só ter a tua opinião a respeito de um tema que está na ordem do dia, reforma da Previdência. Só para oficializar aqui no Gazeta Entrevista a tua opinião. Com todo prazer, tá? Mas bem rapidinho, por gentileza. O texto que está aí não é o adequado, não é o ideal. Nesse texto que está aí eu não voto. Se o governo, na comissão especial, ceder e apresentar um texto que seja adequado, que não retire direito do trabalhador, que não seja abusivo, colocando idade de contribuição de 49 anos, o cidadão poder ter direito à sua aposentadoria integral, e 65 anos para homem e mulher, que você tem as diferenças fisiológicas, a mulher precisa se aposentar mais cedo. Olha, se o governo fizer adequações, eu posso até pensar em votar a favor. Mas com esse texto que está aí, voto não. Não é esse texto que está aí. Obrigado pela sua participação, Alain. Eu que te agradeço, tá? Gazeta Entrevista volta em instantes.